A importância do Mercosul para a indústria catarinense brasileira é tema do programa de hoje. E para falar sobre o assunto, convidamos o diplomata Rui Pereira, embaixador do Brasil junto ao Mercosul e à LAD, e o engenheiro Henri Quaresma, diretor de Relações Institucionais e Industriais da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Não fosse o Mercosul, a indústria brasileira estaria com grandes dificuldades. Por quê? Porque é na América do Sul, sobretudo, mas também na América Latina, um conceito um pouco mais amplo, porque inclui a América Central, não é? Vai até o México. Mas na América do Sul é onde, na verdade, o Brasil consegue vender produto industrializado. E ele foi quase que um balão de ensaio para a exportação das pequenas e médias empresas brasileiras. E a partir dali se começou realmente a haver uma internacionalização da pequena empresa brasileira. Bom, eu acho que Santa Catarina pode funcionar como uma espécie de protótipo do Brasil, né? Santa Catarina tem grandes indústrias mundialmente competitivas, algumas na área de elétrico, de material de equipamentos elétricos, pesados inclusive, que não só exportam para o mundo, como produzem no mundo. Há empresas catarinenses que têm unidades produtivas na China, na Índia, não é verdade? Essas também têm sua presença no Mercosul, mas já foram além do Mercosul. Então, Santa Catarina, não só pela alta qualidade do seu tecido industrial, mas também pelo fato de que convivem nesse tecido industrial altamente competitivo, tanto mega empresas de projeção mundial, quanto empresas pequenas e médias de alto nível em termos de gerência, de incorporação de tecnologia, de produtividade, é um dos candidatos permanentes a usufruir os maiores benefícios das vantagens que o Mercosul e a ALAD, porque a ALAD agrupa todos os países da América do Sul, mais o México, mais Cuba, mais Panamá, Nicarágua está terminando seu processo de adesão, são 13 países no total, que o Mercosul e a ALAD oferecem às exportações, sobretudo de produtos industrializados do Brasil. E nos últimos anos tem visto realmente, tem se percebido que esse sistema de mercado dos países da ALAD é um grande destino de exportações brasileiras, né? Principalmente produtos industrializados, mais do que para outros mercados que vão produtos in natura. Alguns países que integram a América Latina estão se despontando muito, como México, Peru, Colômbia, né? E estão sendo alvos de mercado e fugindo um pouco até desse processo da turbulência da crise internacional. Então é estratégico agora repensar a questão do Mercosul e a questão da América Latina. Principalmente agora, diante da crise que ameaça a economia da Europa e também a dos Estados Unidos. Há que se ter presente que a desaceleração econômica nos Estados Unidos e na Europa, sobretudo, faz com que esses dois grandes centros de produção industrial, sobretudo do mundo, estejam procurando mercados aonde desovar a sua produção que o mercado lá não compra mais. Eu outro dia vi aqui na mídia, aqui no Brasil, mídia impressa, aqui no Brasil, toda uma discussão, todo um debate sobre decisões de empresas produtoras de produtos para limpeza doméstica, por exemplo, detergentes, esse tipo de coisa, que estavam aplicando na Europa, sobretudo na Itália, na Grécia, na Espanha e em Portugal, medidas de embalagem que eram usuais nas suas vendas nos países em desenvolvimento, nos países pobres, em que as embalagens são pequenas, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar embalagem de 2 litros, de 3 litros, de 1,5 litros. Compram sachêzinhos de 150 mililitros, de 200 mililitros. Muito bem, os europeus, depois de 60 anos de integração, estão, alguns deles pelo menos, voltando a preferir a comprar sachêzinhos. Sabe por quê? Porque estão empobrecendo-se. E isso é dramático, é muito triste. E nós devemos ficar atentos para não repetir o exemplo deles.
porque eles fizeram integração para não ter mais guerra. Eles fizeram integração sobre 75 milhões de cadáveres. Lá. Nós não. Eles lá. Passaram-se 60 anos, aprofundaram tremendamente, avançaram tremendamente, fizeram enormes conquistas, mas hoje, em certos países da União Europeia, as pessoas estão voltando não, estão aprendendo a comprar produtos de consumo massivo em pequenas embalagens, coisa que nós já deixamos de fazer em alguns casos. Dentro do bloco Mercosul, o Brasil, sem dúvida nenhuma, por ser a maior economia, tem entre aspas, um poder maior de pressão econômico e de influência, o que nos favorece. O fato do Brasil, junto com o Mercosul também, a terceira dos mercados, né, com os Estados Unidos e outros países e tal, isso ajuda no processo de negociação, não é o Brasil sozinho. Então, nós temos realmente mais ganhos do que problemas com o Mercosul. E temos que aproveitar cada vez mais essas oportunidades que são oferecidas pelo bloco econômico. Nós somos a maior unidade territorial, a maior unidade populacional, a maior unidade econômica e o maior peso político da região. Conquistamos isso tudo, esse conjunto, digamos que nos últimos 70 anos. Não é? Na primeira metade do século XX, o Brasil não era o maior produto interno bruto da região. A nossa sociedade era uma sociedade rural, não é? O Jeca Tatu, lembra do Jeca Tatu? O Jeca Tatu é uma imagem do Brasil da primeira metade do século XX. O Jeca Tatu hoje ninguém mais sabe quem é, o que representa. Por quê? Porque o Brasil se industrializou, se urbanizou, se consolidou como democracia, conquistou ou fortaleceu uma posição de jogador global, de presença em todo o planeta, de interesses em todo o mundo. Não é? Então é normal que os nossos vizinhos observem essa rápida transformação, do ponto de vista de tempo histórico é rapidíssima, não é? E digam, bom, mas o que é isto? Sobretudo quando no passado, a gente não pode esquecer, eles todos eram república, nós éramos um império. Eles todos não tinham escravos, nós tínhamos escravos até o final do século XIX. Eles todos vinham de raiz espanhola, nós éramos os únicos de raiz portuguesa. O idioma era diferente, a visão de mundo era diferente. Então, nós avançamos muitíssimo nesses 100 anos, nos últimos 100 anos, para construir pontes que demonstrem, tanto para eles quanto para nós próprios, de que, ao contrário do que imaginávamos, somos muito mais parecidos do que diferentes. O Estado de Excelência volta já. Aguarde só um instante.